Olá pessoal, mais uma vez nos encontramos aqui no curso de Tópicos Avançados de Engenharia de Computação 2. Dando sequência no conteúdo da disciplina, nós vamos abordar um tópico sobre proxy web. Na verdade é um assunto correlacionado à aula de servidores web. Tá? Qual que é o objetivo dos proxies, para que eles servem e como o uso de proxies afeta a nossa interatividade com a internet atualmente. Bom, o objetivo da aula é apresentar mecanismos de controle de acesso aos sistemas web em geral. Tá? Por que é importante fazer o controle de acesso? Tá? E qual a razão de fazer o controle de acesso? As empresas, em geral, possuem algumas políticas políticas organizacionais, tá? Em geral, associada ao correto uso dos recursos computacionais. Tá? Então, nem sempre é possível fazer acesso a redes sociais dentro de uma empresa. Tá? Se isso for possível, em determinados horários. Então, essa determinação de quem vai acessar determinado conteúdo, durante qual período, por exemplo, é delimitado do ponto de vista técnico através de um proxy. Tá? E, em geral, a palavra proxy está associada à delimitação de conteúdo. Tá? Então, considerando a aula que nós tivemos sobre servidores web, essa delimitação de conteúdo ela é feita literalmente, né, e diretamente no cabeçalho do protocolo HTTP, que é o protocolo da camada de aplicação. Tá? Então a gente vai tratar bastante desse assunto nesta aula. Então o destaque, ele é reforçando, né, para o controle de acesso baseado em informação de conteúdo, tá? Presente nos protocolos da camada de aplicação, tá? No caso o HTTP, visto lá das aulas de rede de computadores. Bom, o controle de acesso é uma das práticas bastante recomendáveis atualmente, tá? Com o objetivo de tomar decisão de acesso, né, com a seguinte estratégia. Então, o padrão, né, do ponto de vista técnico é fazer o bloqueio das informações, né, e liberar só o que é necessário, o que é permitido. Tá? Então, por padrão, bloqueia-se tudo. Isso vale, no caso aqui, bloqueio de acesso por conteúdo da aplicação, isso vale também por limitação de acesso um pouco mais na pilha, um pouco mais abaixo na pilha TCP/IP, que é quando a gente estiver falando de firewall, tá? Que o bloqueio das informações já é feito na camada de rede através do bloqueando ou liberando acesso aos dados por meio do datagrama ou pacote IP. O caso aqui é de bloqueio de acesso mais na camada de aplicação. Tá? Então a premissa é fazer o bloqueio de tudo. Tá? E no caso aqui a gente vai citar uma aplicação, né, que funciona como um proxy, que é o Squid, bastante conhecido em quem trabalha com tecnologia, tá? E eu vou apresentá-lo para vocês. A premissa é fazer o bloqueio de tudo. Tá? Então a ideia da regra é ser da mais restritiva para a mais permissiva. Tá? Então restringe-se o que se não deseja, libera o que é desejado. Tá? Também conhecido como política de menor privilégio. Então essa política de menor privilégio é a ação padrão da maioria dos proxies. Tá? Como é que é feita a filtragem, né? Aqui a gente fala de pacote, mas na verdade não é de pacote, né? A gente pode chamar aqui de mensagem, né? As mensagens, já que a gente está tratando de aplicação, né, via ACL, tá, que é Access Control List, tá, lista de controle de acesso. Então, basicamente, essas listas de controle de acesso possuem informações em que esse intermediador, o proxy, vai ler e tomar alguma ação baseado no que foi lido. Tá? Liberar o acesso ou bloquear o acesso. Liberar o acesso por determinado instante de tempo ou limitar esse acesso o tempo todo. Tá? Mais uma vez, quem define o que vai ser bloqueado ou não é a política organizacional, né, da empresa. Então, a divisão de tecnologia de informação da empresa, o gerente de TI, por exemplo, vai determinar com o dono da empresa, né, com a equipe, com os gestores da empresa, o que vai ser permitido em horário de trabalho padrão, de 8 horas por dia. Tá? Então, é praticamente impraticável qualquer empresa hoje não trabalhar com recurso computacional. E as empresas, de modo geral, possuem regras que devem ser seguidas. No mundo computacional também vai ser diferente. Então, a informação que flui pela internet,
ela é baseada no protocolo TCP/IP. Então, todas as nossas transações, do ponto de vista mais de baixo nível, usa toda a pilha de protocolo TCP/IP. Tá? Essas informações, né, que podem ser bloqueadas ou não, elas são enviadas através das mensagens, né? Esses filtros de mensagem de pacote são normalmente usados como a primeira defesa da rede, em combinação com o firewall, né? Que nós vamos ver nas próximas aulas, tá? Que é muito importante também. Às vezes existe uma combinação dentro do mesmo host do proxy com o filtro de pacote. Tá? Um bastante conhecido, bastante utilizado é o iptables. A filtragem de pacote, o processo ocorre por meio de uma inspeção, né, do que tem disponível, tá? E ela é baseada na origem, né, ou no destino. Tá? Então, de onde vem a informação e para onde está indo. Tá? Então, por exemplo, eu quero barrar todo o acesso ao Facebook durante entre 2 da tarde e às 6 da tarde, das 2 às 5 da tarde, que é o segundo período do dia. Tá? Em geral, as pessoas voltam do almoço, né, e têm uma tendência a procrastinar o trabalho. Tá? Ficar em rede social, por exemplo. Pode ser o Facebook, o Google, ou acessar e-mail o tempo todo, enfim, dependendo da situação. Tá? Então, eu posso criar uma regra que inviabiliza qualquer funcionário da empresa, talvez com exceção do gerente da empresa ou do dono da empresa, de acessar qualquer conteúdo que esteja na internet. Tá? É bem interessante fazer bloqueio de conteúdo para conteúdo indesejado, especialmente para menores de idade, tá? Para acessar sites que têm conteúdo não permitido para determinada faixa etária. Tá? Então, em geral, de onde parte a solicitação e para onde vai a solicitação, baseado no endereço que a gente chama de endereço IP. Então, é uma combinação de que informação que eu quero bloquear, de onde vem a informação e para onde ela vai. Tá? Então, a filtragem de pacotes leva em consideração a pilha TCP/IP, tá? Então, a gente delimita o que vai ser proibido e o que vai ser permitido, tá? E basicamente é o que acontece, né? Quer dizer, todo o tráfego da web, né, do ponto de vista de rede, é baseado no IP, então tem que inspecionar o que tem ali dentro, né? No caso, usando o firewall, que é um filtro de pacotes, e no caso, usando um proxy, inspecionando o conteúdo que está um pouco mais acima aqui na camada de aplicação, tá? Bom, o método mais usado para configurar filtro de pacotes, como a gente comentou, é conhecido como ACL, tá? Então, a gente divide essas ACLs em ACLs padrão, tá? Que filtram baseado no endereço IP. Então, existem 10 máquinas dentro de uma rede, tá, local. 10 hosts com seus nomes. Posso limitar o acesso a determinado host a determinado site. Ou criar uma regra, tá? Uma lista de acesso e colocar todos os hosts daquela rede sendo impedidos de acessar determinado conteúdo. Tá? E as ACLs estendidas que procuram mais dentro, né? Quer dizer, eu coloquei aqui mais dentro, que ela inspeciona a informação que esteja dentro da mensagem. Por exemplo, considerando o buscador Google, tá? Se eu estiver dentro de uma rede local, atrás de uma barreira, que a gente chama de firewall, né? Que é um complemento ao proxy, se eu digitar uma palavra que esteja dentro de uma lista de acesso proibida, tá? Eu não vou conseguir fazer o acesso. Tá? Então, toda vez que eu digito uma palavra, por exemplo, sexo ali no buscador, e se tem uma regra que impede que qualquer informação relacionada a essa palavra venha para o usuário, vai ser bloqueado. Tá? Isso vale para qualquer palavra. Então, a inspeção ela é feita baseada em palavras, um conjunto de palavras, até mesmo expressões regulares, né? Eu posso ter um conjunto de expressões regulares. Isso independe da língua, né? Da linguagem, porque o próprio proxy, a maioria dos proxies, né? Já possui um conjunto de bibliotecas, né? Em várias linguagens, com palavras bastante conhecidas. Tá? O principal, um dos mais conhecidos, né? Não necessariamente o principal, um dos mais conhecidos proxies para a web existentes, né, criados até hoje é o Squid. Tá? O Squid ele permite o compartilhamento de vários nós, né? Esses nós a gente chama de hosts, né? Servindo como intermediário entre eles e a internet. Tá? Então, a função do proxy é ser um intermediário entre
um host da rede local e um host fora da rede local. Tá? Então ele vai inspecionar o conteúdo. Tá? Uma outra função do proxy é registrar esse conteúdo. Tá? Então, armazenar as informações do que está sendo buscado, do que está sendo acessado de dentro para fora da rede. Tá? Não à toa que um servidor em que é implementado um proxy como o Squid, ele precisa ter uma boa potência computacional, precisa ter bastante espaço em disco, né, e bastante memória. Por quê? A função dele é ficar inspecionando o tempo todo o conteúdo das informações que vão sair da rede local e vão para a rede externa. Tá? E uma outra coisa interessante é que eu posso com o uso do Squid, fazer auditoria. Tá? Posso inspecionar todos os logs de acesso e tudo que foi acessado de dentro para fora da rede. E tudo que veio de fora para dentro também. Então eu consigo delimitar, por exemplo, o que determinado usuário fez dentro da rede. Tá? Que tipo de site que ele acessou, que tipo de palavra que ele colocou no buscador. Então tudo isso pode ficar registrado para fazer uma espécie de auditoria depois. Tá? Então essa é uma ideia, uma coisa bastante interessante do proxy. Tá? Como que a gente implementa um servidor desse? Então existem vários materiais na internet, e o objetivo da aula não é se fixar nisso, tá? Que ensinam como fazer uma implementação básica, né, uma instalação básica do Squid. Tá? Existe no nosso curso aqui um material que eu deixo disponível no ambiente virtual de aprendizagem para vocês interagirem um pouco com o processo de instalação e configuração do Squid, inclusive podendo usar o próprio recurso computacional que vocês têm, o próprio notebook, por exemplo, tá? E fazer alguns testes colocando o seu próprio notebook como um proxy. Tá? Então você pode brincar com o Squid, né? Criando regras que impedem você mesmo de acessar alguns conteúdos na internet. Tá? Então, considerando as distribuições Linux do tipo Debian, né? Que nós chamamos, por exemplo, Debian-like no caso, o Ubuntu, uma das mais conhecidas, de código bastante utilizada, né? Fazer o processo de instalação com uma aplicação que chama apt-get. Tá? Então, padrão, usar o apt-get install e o nome da aplicação que nós desejamos instalar. Tá? Todas as configurações, ou praticamente todas as configurações de porta de funcionamento, onde ficam os arquivos que vão ser inspecionados, né? Onde ficam toda a parte de log, fica nesse squid.conf. Tá? Em geral, nas distribuições Linux, nesse caminho aqui, que é o /etc, /squid.conf. Tá? Esse arquivo, squid.conf, ele possui algumas informações importantes, como, por exemplo, qual a porta, né? Esse conceito de porta é importante, que vocês viram em redes de computadores, que é o que permite identificar hosts remotos, né, em uma rede de dados. Tá? Então, como que eu identifico um processo, né, como que eu faço dois processos que estão em hosts remotos conversarem entre eles através de uma rede de computador. Tá? Então a gente precisa lembrar do conceito de porta, que ele é bastante importante. Então ele fica escutando nessa porta aqui, que a gente chama de uma porta alta, que está acima das portas bem conhecidas, né, da pilha TCP/IP, que é acima de 1024. Então o servidor fica sempre ouvindo nessa porta aqui. Então toda vez que for feita a configuração, tá, das estações de trabalho de uma rede, muito provavelmente o administrador da rede ele vai configurar o browser, né, para apontar para o proxy. Tá? Mas professor, eu posso mudar essa porta no browser e eu passar pelo firewall, passar pelo proxy? Pode, mas existe uma possibilidade que é usar o Squid como um proxy transparente. E depende de você apontar para ele ou não, todo o tráfego web vai ter que passar pelo proxy. Então não tem como fugir disso. Tá? E, em geral isso é feito, tá? Especialmente para impedir que o usuário burle o próprio Squid. Tá? Se o hostname vai ficar visível ou não, se o proxy fica visível para a rede ou não. Tá? E como são as ACLs, né? Geralmente a gente começa com ACL e alguns parâmetros. Tá? E como todo o tráfego que ele é bloqueado ou não é HTTP, trabalhando com permissões, né? Ou bloqueios de tudo ou nada. Tá? Então, uma ideia geral
do arquivo de configuração do Squid, né? Tem mais ou menos essa cara com as ACLs, né? Aqui eu identifico qual que é a porta, tá? Se o host vai estar visível ou não, o nome dele, tá? E aqui todas as ACLs, né? Quer dizer, essas ACLs são as regras, tá? E depois as permissões, tá? Então, em geral, eu tenho as regras e logo abaixo as permissões. Então, por exemplo, uma regra relacionada ao HTTP, tá? E uma permissão aqui, em que, por exemplo, o gerente vai poder fazer tudo, tá? Você permite tudo para o gerente, tá? Vou negar algumas informações, né, de acesso em determinadas portas, com exceção das portas que são seguras, por isso que tem uma exclamação aqui. Então, todas as portas vão ser bloqueadas, com exceção de uma, tá? E por aí vai, tá? Esse é um exemplo de arquivo de configuração. Esse arquivo de configuração ele pode aumentar ou diminuir de tamanho, dada a quantidade de regras que eu crio, tá? Eu posso usar as ACLs também para fazer bloqueio de informações por domínio, tá? Então, todos os dados cuja origem é de determinado domínio, eu aceito ou bloqueio, tá? Então, tudo que vem do domínio site1.com.br, tá? Eu vou lá e faço o bloqueio desse tipo de domínio, tá? Bloquear por domínios ou palavras, né? Então, eu vou bloquear por domínio www, né? Ou sem o www, tá? Também vou negar, um outro exemplo, tá? Se a regra for muito grande, tá? Eu coloco essas informações no arquivo externo, tá? Então, não é incomum eu tratar junto com a CL, passar um arquivo, e esse arquivo tem as informações que eu quero bloquear ou quero liberar, tá? Então, nesses casos, eu crio um arquivo externo, insiro todos os domínios, considerando o exemplo anterior, tá? Linha a linha, então o Squid ele vai ler linha a linha, tá? E eu tenho que fazer a chamada por esse arquivo. A chamada por esse arquivo, em geral, é feito usando a cláusula CL, tá? O arquivo bloqueados, a ACL no caso, né? Chama bloqueados, e uma expressão regular, muito comum em Linux, né? Que vai fazer o seguinte, vai inspecionar linha a linha o que eu quero bloquear, o que o Squid tem que bloquear. Se é uma palavra, se é um domínio, se é uma extensão de arquivo, né? É um tipo de arquivo, por exemplo, MP3, né? AVI, enfim, qualquer tipo de arquivo, tá? Então, deve ser inserido na lista cada novo endereço que eu descubro, tá? Pergunta, consigo bloquear tudo? Dificilmente a gente consegue bloquear tudo com o proc, mas a gente consegue bloquear muita coisa, tá? Sempre aparecem novos domínios, novas formas de expressão que a gente pode buscar na web que não tem como a gente coibir, né? Mas uma vez conhecido, a gente vai lá e armazena no proxy, tá? A gente pode inverter a regra de forma que dê para bloquear tudo, né? Quer dizer, lembrando que a premissa é bloquear tudo depois liberando, né? Então, quer dizer, tem uma lista de acesso aqui que eu permito, né? Tudo que está permitido. Então, eu libero o que eu quero e bloqueio, tá? Então, como o Squid lê linha a linha, ele vai enxergar isso aqui primeiro, vai ler, e o resto ele vai negar, tá? Então, nega o acesso a qualquer outra informação que não esteja aqui, tá? Nos proxies mais atuais, eu tenho bloqueio de domínio associado aos IPs, né? Evitando que o usuário tenha que ficar digitando o IP de um site, tá? Eu posso fazer o bloqueio também por endereço IP, não só por nome, né? Especialmente se eu tenho IP conhecido, né? É mais comum fazer bloqueio por domínio, né? Não é à toa que existe o DNS para fazer o mapeamento de nome para endereço IP, tá? E vale a mesma coisa, né? Uma vez delimitando a ACL, eu fazer o bloqueio sempre com a cláusula HTTP Access, né? O que eu quero fazer, a ação, que é deny ou allow, né? E a lista de IPs bloqueados, tá? Bloquear palavras incluídas na URL, por exemplo, tudo está na URL, Facebook, Teams, enfim, tá? Adicionar uma regra contendo a localização do arquivo, né? E por aí vai, tá? Eu posso também customizar mensagens de erro, né? De modo que toda vez que eu tentar acessar alguma coisa que eu não consegui, o proxy emitiu uma mensagem de erro customizada, tá? Bom, reforçando, os proxies, assim como os servidores web, são mecanismos importantes para o funcionamento da web atual, tá? Então, a recomendação é que vocês façam as atividades
e façam uso do material disponível para interagir, fazer o processo de instalação e configuração dos proxies, do Web Proxy Squid. Até a próxima, aqui estão as referências. Obrigado.